Oi, pessoal! Hoje a gente mergulha numa passagem, uau, cheia de reviravoltas. 2 Reis, capítulo 3. É uma história que tem de tudo. Reis, uma rebelião, alianças e, claro, uma crise daquelas no meio do deserto. O cenário começa assim: Jorão é o rei de Israel. Ele é filho de Acabe, então, bom. O texto diz que ele fez o que era mal. Mas tem um detalhe, né? Ele tirou a coluna de Baal que o pai tinha feito. Já começa com uma certa ambiguidade. Aí o rei de Moabe, Mesa, que pagava o tributo para Israel, decide se rebelar depois da morte de Acabe. Jorão não deixa barato e vai para cima. Mas ele percebe que precisa de ajuda. Então ele procura Josafá, o rei de Judá. E a resposta de Josafá é impressionante, tipo de lealdade total. Olha, eu sou como você, meu povo é como o seu povo. Eles se unem, chamam também o rei de Edom e partem para a guerra. Só que a rota escolhida é pelo deserto de Edom. Uma escolha ousada, talvez. Ou talvez arriscada demais, porque é aí que o plano começa a dar errado. 7 dias de marcha e... cadê a água? Acabou. Exato. Imagina a cena, 3 exércitos enormes com animais e tudo, parados no meio do nada, morrendo de sede. É o caos. E a reação do Jorão é de desespero total. Ele fala, ah não, será que Deus chamou a gente aqui só para entregar para os moabitas? É quase uma acusação, né? Pois é. Mas aí entra o Josafá, com uma postura diferente. Ele não entra em pânico, ele pergunta, peraí, não tem nenhum profeta do Senhor por aqui para a gente consultar? Uma busca por direção divina no meio da crise. Essa diferença é muito interessante. Mostra como líderes diferentes reagem sob pressão. Um culpa, o outro busca uma solução, mesmo que espiritual. E eles encontram. Um servo lá lembra de Eliseu, o sucessor de Elias. Aquele que, como diz o texto, derramava água nas mãos de Elias. Só que o Eliseu não está muito disposto a ajudar o Jorão, não. Ele chega a dizer, vai procurar os profetas do seu pai e da sua mãe. É bem direto. Sim, ele só concorda em intervir por respeito ao Josafá, rei de Judá. E aí vem aquela cena peculiar, né? Eliseu pede um músico, um arpista. Isso, e enquanto o músico toca, diz que a mão do Senhor vem sobre Eliseu. É um momento bem místico, quase. Totalmente. E a profecia que ele entrega é incrível. Primeiro, a solução para a sede. Cave muitas covas neste vale seco. E ele garante que vai encher de água, sem chuva, sem vento. Um milagre. Mas ele diz que isso é coisa fácil para Deus. Exatamente. Ele minimiza o milagre da água e já emenda a segunda parte, a vitória militar sobre Moabe. Mas não é só vitória, é destruição. É uma ordem bem brutal, né? Destruir as cidades, cortar as melhores árvores, tapar as fontes de água, encher os campos de pedra, terra arrasada mesmo. É uma ordem de devastação completa. Reflete a dureza da guerra antiga, mas também levanta questões, né? Sobre os limites, mesmo numa guerra que tem, digamos, uma ação profética. Com certeza. Bom, o milagre da água acontece. No dia seguinte, de manhãzinha, a água vem lá do lado de Edom e enche as covas. Os exércitos bebem, os animais bebem, moral recuperado. E aí começa a batalha, mas de um jeito inesperado de novo. Sim, por um erro dos moabitas. Eles acordam, vem aquela água toda nas covas e com o sol da manhã batendo, aquilo parece sangue para eles. Eles pensam na hora, ah, é sangue, os reis se mataram entre si. E aí, achando que era só chegar e pegar o que sobrou. Caem direto na emboscada, avançam de forma desorganizada e são massacradas pelas tropas aliadas. A partir daí, a profecia de Eliseu começa a se cumprir na íntegra. É a campanha de destruição. Eles invadem Moabe, derrubam cidade atrás de cidade, cumprem as ordens à risca. Pedras nos campos, fontes tapadas, árvores cortadas. Só a capital, Kir-Hareset, resiste por mais tempo, cercada. E é nesse cerco final que acontece o clímax chocante da história. Nossa, é de arrepiar. O rei de Moabe, Mesa, vendo que não tem mais jeito, sobe no muro da cidade. E sacrifica o próprio filho, o primogênito, o herdeiro do trono, ali à vista de todo mundo. Um ato de desespero extremo. Um sacrifício humano terrível. E a reação é imediata, mas enigmática. O texto diz que houve grande indignação contra Israel, grande ira. E por causa dessa ira, o que acontece? Os exércitos de Israel, Judá e Edom
que estavam prestes a tomar a cidade, simplesmente levantam o cerco e vão embora. Voltam para casa, deixam a vitória final escapar. Isso é muito intrigante. Que ira foi essa? Ira de quem? De Deus pelo sacrifício? Das próprias tropas israelitas horrorizadas com o que viram? É a grande pergunta que fica. Poderia ser uma repulsa moral dos soldados? Ou talvez um medo de alguma consequência espiritual negativa por terem levado o inimigo a um ato tão extremo? O texto não explica claramente. Deixa a gente pensando, né? Como um ato de desespero do inimigo, mesmo um ato horrível como esse, pode mudar completamente o resultado de uma guerra que parecia ganha. Exato. Mostra talvez a complexidade desses conflitos onde fatores que vão além da força militar, fatores morais, espirituais, psicológicos, podem ter um peso decisivo e inesperado. Fica aí essa reflexão sobre as consequências imprevistas da guerra e até onde se pode ir.